Na Trilha, o podcast que descomplica o complicado. Cobra ataca seres humanos? Borra de café cura picada de cobra? Eu posso comprar soro antiofídico e ter em casa? De Vila Velha, Espírito Santo, eu sou Renan Cirilo Alves, o @ReCirilo em todas as redes sociais, sou escalador e hoje eu quero conhecer um pouco mais sobre esse universo. Eu sou Redisqueira, um montanhista carioca morando aqui em Vitorinha, no Espírito Santo, e acho que hoje a gente vai ter um papo venenoso. Um papo venenoso? Eu sou Cláudio Machado, biólogo, herpetólogo, e herpetólogo é aquele camarada que trabalha com répteis e anfíbios, e trabalho em divulgação científica no canal Papo de Cobra. E, Cláudio, eu quero primeiramente agradecer a sua participação aqui conjuntamente com o Na Trilha e trazer um pouco mais dessas informações, né, que você já distribui tanto conteúdo lá no canal Papo de Cobra e é uma alegria receber você aqui. Eu conheci você ouvindo também o excelente programa Desabraçando Árvores, lá do Fernando Lima, e mandei um e-mail para ele, ele prontamente respondeu, Redi, e hoje está gravando com a gente aqui. Mas, Cláudio, antes da gente já entrar nesses assuntos aqui, que perpetua a nossa conversa aqui, que vai seguir e mediar a nossa conversa aqui, conta um pouquinho da sua história, como é que você entrou nesse mundo é ofidismo que fala? É o estudo desse universo? Na verdade, o estudo é herpetologia, que se estuda répteis e anfíbios. Ofidismo é a parte que estuda os acidentes ofídicos, que também é a minha parte. Então, também falo sobre ofidismo, identificação de serpente. Mas como é que tudo isso começou? Isso tem tempo, meu caro. Eu já trabalho com serpentes há 30 anos e eu sempre gostei de animal. Uma coisa que eu sempre curti quando era criança era ler enciclopédia sobre animais de uma forma geral, de assistir aqueles programas documentários que agora são da Discovery, da National Geographic. Antigamente tinha uns documentários da BBC, mas sempre gostei de animal de uma forma geral, não especificamente de serpente. Quando eu estava no nível médio, eu comecei a pensar o que eu ia fazer como profissão, né? E nunca me passou pela cabeça que animal pudesse ser uma profissão. E aí alguém me falou assim, por que você não faz biologia? Eu falei, o que é biologia? Eu devia ter uns 15, 16 anos nisso. E naquela época não tinha internet, era mais difícil ter as informações. Alguém falou, biologia que estuda animal. Eu falei, isso não é veterinária? Não, veterinária trata do animal, biologia estuda o animal. Eu falei, cara, então é isso que eu quero fazer. E entrei na faculdade de biologia, eu me formei pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E aí, quando eu cheguei, logo no primeiro período, eu fui apresentado aos vertebrados que me encantaram, os tubarões, os peixes, as aves, mas também as cobras. E aí eu comecei a me interessar pelas cobras e foi a partir do segundo período que eu falei, vou me especializar em serpente, em trabalhar com cobra. Você entrou com o desejo de tratar animais, ponto, né? E aí é o desejo, por cobras. Um professor tentou me sequestrar para a área para trabalhar com tubarões. Eu falei, cara, é legal, mas não é o que eu quero. Né? Eu gostei da história das serpentes e a gente começou a estudar serpentes, tentar aprender a coletar. Minha primeira coleta de serpentes foi um fracasso. Eu fui pro meio do mato, cobra tem no mato de noite. Eu fui pro meio do mato à noite, passei a madrugada inteira andando e não encontrei cobra nenhuma. A gente acha que é assim, né? Eu vou andar no meio do mato, vou encontrar cobra. Não, nem sempre é assim. E aí a gente vai aprendendo, né? A gente vai evoluindo. Mas o meu interesse era trabalhar com serpentes, exatamente com animal. E aí eu tive a felicidade, depois que eu me formei. Quando eu me formei, biólogo quando se forma, vocês sabem, normalmente ele está desempregado. Ou vira professor, vai virar motorista de Uber. Atualmente é motorista de Uber. Puxa vida. Então, vira professor porque eu adorava dar aula. Então eu também fiz a faculdade de licenciatura. E quando eu me formei desempregado, eu fiz exatamente isso que você falou. Eu fui dar aula de pré-vestibular. Olha.
E fiquei 4 anos dando aula de pré-vestibular, o que foi muito bom, porque eu tive que aprender a falar sobre vários assuntos com o público que não estava muito interessado naquilo, até porque tinha que estudar todas as disciplinas para passar no vestibular. Quando eu pegava o pessoal da medicina, da biologia, era legal, mas quando eu pegava o pessoal da física, da matemática, eles não queriam saber de biologia. Verdade. Então, é explicar para alguém que não tem muito interesse naquilo, e você tem que aprender a falar com vários públicos. Isso me ajudou muito no que eu faço hoje, que é a divulgação científica. E hoje você atua especificamente com a divulgação científica? Ou você ainda leciona? Então, não, eu parei de dar aula quando eu fiz o concurso público para o Instituto Vital Brasil, que é um dos produtores de soro no Brasil, um dos 4 produtores de soro no Brasil. E aí eu fui trabalhar com a criação das serpentes, que era aquilo que eu queria. E aí fiquei 20 anos dentro de um serpentário, chefiei um serpentário, e dentro do serpentário eu quis fazer divulgação científica. Só que eu não sabia fazer, né? Não sei se até hoje eu sei, mas pelo menos sei um pouquinho mais do que eu sabia antes. E aí eu fui fazer o meu mestrado em comunicação, divulgação e ciência. E aí o meu mestrado foi nisso. E durante esse período eu tive contato com o acidente ofídico, que era uma coisa que não tinha ainda me passado pela cabeça. Não só ver o lado do animal, mas ver o outro lado. A pessoa que é picada pela cobra é acidentada. E aí eu fui fazer o meu doutorado em medicina tropical. Dos 4 anos de doutorado, eu passei 2 anos dentro de um hospital vendo o acidente ofídico. E aí depois, com o mestrado, com o doutorado, aí eu resolvi fazer a divulgação científica. A gente abriu o Papo de Cobra, que é um canal que esse ano, no final do ano, ele vai completar 5 anos de existência. E a gente também está no Twitter, onde a gente bate papo, e também no Instagram. Então, o Papo de Cobra é uma marca que está em todas as redes sociais. Todas as redes sociais, o perfil é Papo de Cobra. Papo de Cobra, então todo mundo pode acessar lá. Fantástico, olha só, Redi, que massa. E a gente bate, é papo mesmo, a gente bate papo com as pessoas, a pessoa manda foto para identificar, faz pergunta, é para conversar mesmo. Eu sigo você no Instagram, eu não sabia que você tem canal no YouTube também. Obrigado, não, tenho. Na verdade, começamos no YouTube, a gente está agora com 75 mil, uma coisa em torno disso. Por enquanto, e crescendo, né? E se vocês fizerem propaganda, a gente cresce mais hoje. Vai crescer mais 72 mil, vai para 72.100 no dia da divulgação. Não, você tem que pensar grande, Renato. Pô, você pensa muito 100 pequeno. mil. Todos os milhares e milhares de seguidores de vocês, de ouvintes, vão estar se inscrevendo. Então, pois é. A nossa intenção aqui é justamente essa também, sabe, o Cláudio, de trazer esse tipo de informação. Convido aqui o ouvinte a escutar lá o programa que ele participou no Desabraçando Árvores, que ficou muito bacana e é um papo, digamos assim, apesar de técnico, né, o Desabraçando Árvores ele tem essa pegada mais técnica para a questão da biologia, mas conversa muito com o público do Na Trilha, que é um público mateiro, digamos assim, né, que está em contato com a natureza e tem tudo a ver. Né, eu tô só aguardando a oportunidade de chamar o Fernando e ele já disse que topa vir gravar com a gente vai trazer um assunto para ele aqui. Então, o Na Trilha, ele tem esse compromisso também, sabe, o Cláudio, de levar a informação, não ser centro de informação, mas ser um auxiliar na divulgação dessas informações das atividades de aventura. Né? Então, trazer você hoje aqui, tá? Pra gente levar esse tipo de informação e cuidados que a gente precisa ter nas trilhas e no mato de maneira geral, tem tudo a ver, né? Então, pro ouvinte que tá assistindo ou ouvindo a gente aqui, fala assim, pô, um professor de biologia no programa de natureza, cara... no programa de esporte de aventura. Tem todo sentido. Tem tudo a ver, eu né? acho. E não feche sua cabeça para isso, né? E no final eu vou explicar, vou dar o porquê que tem tudo a ver, além do que a gente vai conversar. Tem uma surpresa no final, então quem ficar até o fim vai ter uma surpresa bem legal, garanto a vocês, que é voltado pro pessoal que faz trilha. Aí, diretamente tá voltado. Aí sim. Aí só conta no final. Não, só no final. Não pule até o final, porque você não sabe qual o final que vai ser. Se é do Exatamente. programa, se é da leitura de e-mails. Então, fica aí. Mas, ô Cláudio, Peraí, você... deixa eu fazer uma pergunta nada a ver pro Cláudio aqui. Nada a ver? Nada a ver. Vai sair do roteiro mesmo? Então vai ter uma resposta nada a ver, legal. Você falou que você trabalha com FID tem 30 anos, né? Tem. Então você deve ter se formado na UERJ por volta dos 90, é isso? Isso, eu me formei exatamente em bacharelado em 88 e licenciatura em 89. Mas é que você está estudando lá, Redi.
Não, cara, a gente deve ter se cruzado no campus da UERJ, que eu comecei a fazer engenharia química na UERJ, né? Depois larguei. No Haroldinho? No Haroldinho, exatamente. Ficou embaixo de mim. A biologia era bem ali, no mesmo prédio. Olha aí. No 5º andar e a engenharia química é no 3º andar, se eu não estou enganado. Se eu não me engano era isso mesmo. Tá vendo só? Pronto, acabou. Não é só na Grande Vitória, é porque existe um ditado aqui na Grande Vitória, o Cláudio, que é o seguinte: aqui só existem 3 perfis de pessoas, né? Que é eu, você e alguém que conhece a gente. Então é isso. Mas voltando aqui pro nosso papo agora. Vamos pras cobras. Agora, Cláudio, você comentou aqui várias vezes, né? E a gente iniciou o papo falando de cobra, e você falou serpente, e aí ofidismo e tal. São palavras... são palavras diferentes, né? Serpente e cobra é a mesma coisa ou não? Então, isso é uma confusão que muita gente faz, né? Por que isso? Em português, vou já dar a resposta direto. Em português, são sinônimos. Cobra e serpente é a mesma coisa na língua portuguesa. Qual é o grande problema aí? Na língua inglesa, a gente tem 2 palavras diferentes para isso. A palavra snake, né, que é o que a gente chama de serpente, né, tradução, e a palavra cobra. Só que cobra em inglês significa as najas, aquelas cobras da Ásia, que tem aquele capelo, tudo. Em inglês, aquelas najas são cobra. E as outras todas, né, são snakes. Não, com C mesmo. Com C mesmo? Com K é o Cobra Kai é do Karate Kid, pô. Aí não mistura as cobras aí, não. Vamos lá. Mas em português, serpente e cobra é a mesma coisa. Acontece que, para um público mais acadêmico, você fala mais serpente, né? É um termo mais técnico. E cobra é uma linguagem mais popular. E víbora? Víbora é em espanhol. Olha! Em espanhol, as serpentes peçonhentas de uma família que a gente tem, que é a família Viperidae, são as víboras. E a gente também aportuguesou isso. Não existe a palavra víbora em português. É um portuguesamento do espanhol. Olha só. Tá vendo só? Você pode falar víbora, né? Não é o mais comum. Normalmente as pessoas falam cobra ou serpente. Eu achava que víbora era para venenosa, que o pessoal aplicava. Não, porque tem muita cobra venenosa que não é uma víbora. Por exemplo, as corais. As corais verdadeiras são venenosas, mas não são víboras, porque são de uma outra família, né? Que não da família da jararaca ou da cascavel. Tá, então serpente, cobra, víbora, é tudo serpente, tudo é mesmo. Tudo é o mesmo animal que a gente tá falando. E sogra? Não, sogra é um animal peçonhento, muito mais perigoso que esse que a gente tá falando, e que não tem soro. Você vai me deixar numa situação ruim, mano, numa situação ruim. E aí, acidentes com sogras, a gente deve... A solução é você manter distância do animal. Meu né? Deus. Normalmente uns 500 quilômetros. Menos que isso eu não aconselho. Tá certo. Mas como é um animal que não tem soro, é muito perigoso, eu sugiro que a gente não comente sobre esse animal aqui. Por favor, vamos pular desse assunto. Não me arruma encrenca não, Renan. E falar de animais menos agressivos. Que esse último aí, se falar muito, ele aparece e é complicado. É perigosíssimo. O ideal é você sempre ficar longe. O máximo possível. É uns 500 quilômetros. 500 quilômetros no mínimo, né? Aí voltando, né? Você disse que também ficou por 4 anos dentro de hospitais e tal. Você ficou em uma região só fazendo esse acompanhamento? Sim, eu fiquei dentro de um polo de atendimento, porque nem todos os hospitais fazem atendimento para acidente ofídico. Pode falar, não tem problema de falar não. Pode falar o hospital que você estava. Não, eu fiquei no Lourenço Jorge, aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Barra da Tijuca. Tá. Não, ok. Mas foi porque era mais fácil para mim em termos de proximidade. Mas poderia acontecer isso em qualquer hospital que tivesse atendimento ofídico em qualquer lugar do Brasil. O que a gente vê aqui não é muito diferente do que você vê em outros lugares, não. O Lourenço Jorge é um hospital que fica na Barra da Tijuca, né, no Rio de Janeiro. E, assim, vamos dizer que é um hospital urbano. Ele está dentro do perímetro urbano da cidade. Mas o Rio de Janeiro, né, vou puxar a sardinha pro meu lado, é uma cidade que ainda tem muita montanha, ainda tem muita mata. Tem a Floresta da Tijuca, que eu frequentava bastante e via muita cobra na Floresta da Tijuca. Qual que é o índice de acidente? Tem muito acidente, assim. Eu tenho um colega que era guia de montanha, ainda é, que é guia de montanha e sofreu um acidente, foi praticamente só lanhado, né, pela presa da cobra, e teve que ser retirado da Floresta da Tijuca de helicóptero e deslocado pro Lourenço Jorge. Então, como o podcast é nacional, vamos começar a falar em termos de Brasil. A gente tem anualmente no país 30 mil acidentes ofídicos
todo ano, tá? Já que você falou do Rio de Janeiro, né? A gente tem na faixa de uns 700 acidentes por ano no estado do Rio, no estado inteiro, não na cidade, tá? E aí cada estado tem um índice próprio, né? Alguns estados têm uma frequência maior, Minas Gerais, Bahia, Pará, né? Outros têm uma frequência um pouco menor, né? Mas em todo lugar do país você tem acidente ofídico. E você falou uma coisa muito interessante, falando que o Lourenço Jorge está numa capital. A cidade do Rio de Janeiro, no estado, é o município que mais notifica acidente. No estado de São Paulo, por exemplo, a capital de São Paulo é a que mais notifica acidente também. E aí alguém vai dizer assim, poxa, mas São Paulo é uma floresta de pedra, né? O pessoal fala que é uma selva de pedra. Onde é que tem bicho lá? Porque a gente tem fragmento de mata também nesses animais, nessas cidades. Então esses animais estão lá também, né? Então, quanto mais urbanizado é uma cidade, tem ainda animal lá porque você tem fragmentos. E as pessoas os animais perderam espaço nas cidades por causa do nosso nossa ampliação de território, né? A Barra da Tijuca é um bom exemplo disso, né? Se você certamente há 50 anos atrás, a Barra da Tijuca não tinha nada. Não tinha nada, era só uma restinga, né? Extensão da praia e aquela região ali entre a praia e a lagoa. Então, e o que tinha ali? Uma fauna fantástica, não só de cobras, de lagartos, de aranhas, de escorpiões, de aves, uma fauna gigantesca. Você vai na Floresta da Tijuca, você vai na Barra da Tijuca hoje, está totalmente urbanizado. Aqueles animais desapareceram do dia para a noite, eles sumiram? Não, uma boa parte se perdeu, é claro, mas muitos estão lá, né? A gente sabe que a gente tem até jacaré na Barra, no Recreio, a gente tem jacaré. E tem cobras também. E o que a gente tem agora no lugar além da mata? Os condomínios, os shoppings. Então, quando entra uma cobra no condomínio, é muito engraçado, porque às vezes eu vejo na imprensa falar uma cobra invadiu um condomínio. Né? A cobra não invadiu o condomínio. Vou contar uma história para vocês. Eu sou conhecido por bater papo, contar história. Não é à toa que o canal chama Papo de Cobra. Vou contar uma história para vocês que aconteceu pouco antes da pandemia. Me ligou uma pessoa, eu recebo ligação de médico, de gente todo dia, e a pessoa falou assim, olha, eu queria fazer uma reclamação. Eu falei, o que é? É que eu sou síndico de um condomínio aqui na Barra, não vou falar o nome, e tá tendo uma invasão de cobra aqui na área do condomínio, na piscina, na área do play. E você não está entendendo, é um condomínio de pessoas de alto gabarito, um condomínio de alto luxo. Tem pessoas importantes que moram aqui e as cobras estão invadindo isso aqui. Alguém tem que tomar uma providência. E aí o cara falou com uma petulância, né? Uma petulância absurda. E aí, na hora, eu falei assim, mas eu acho que eu já sei o que está acontecendo. Eu falei, já sabe? Eu falei, já. Há uns 2 semanas atrás, uma cobra me ligou que tinha umas pessoas de alto nível que fizeram um condomínio na casa delas. Provavelmente são vocês. Aí ele falou assim, você tá me sacaneando. Eu falei, toma, você começou primeiro. Começou, né? Mas esse exemplo não é um exemplo isolado, é o que as pessoas pensam. As pessoas acham que as cobras invadem a casa da gente como se a gente fosse dono do planeta. Eu queria lembrar as pessoas que esse planeta vive em milhões de espécies. E nós somos apenas uma delas. Não somos melhores que nenhuma delas, né? E estamos convivendo esse planetinha redondo, azul. Infelizmente, no dia de hoje, eu tenho que enfatizar que ele é redondo, porque tem gente que ainda acha que não é. Esse planetinho azul, a gente só está dividindo com várias outras espécies, mas o homem acha que ele é o dono do planeta, né? Então ele modifica o ambiente, ele aumenta a temperatura, ele desmata, ele polui os mares, achando que não vai ter problema nenhum. Quer dizer, para o planeta talvez não tenha, porque se alguém vai sair do planeta, somos nós mesmo. E quando a gente entrar em extinção, isso vai acontecer um dia, eu acho que esse planetinha vai continuar vivendo por muitos milhões e milhões de anos, talvez até melhor, sem a presença dessa espécie que está falando aqui com vocês. Eu acho que a gente não vai estar lá para ver isso, né, Regi? Não vamos. Não, eu espero que não. Mas... Eu não tenho planos de morrer tão cedo, mas com certeza não vai chegar nesse Mas eu espero ano. que os nossos netos não tenham um problema tão sério quanto a gente está passando agora. Você comentou aí a questão do homem estar invadindo o espaço, né, dos animais e tal. Isso aí é uma realidade no mundo inteiro. Mas aí acaba me remetendo à pergunta que eu trouxe lá no início, né? A cobra...
né, ela ataca o ser humano, eu acho que a gente já pode começar a entrar nessa seara aí, né? Quem é que tá errado? É a cobra que é venenosa, que é a maléfica, a que deu a maçã pra Eva? Enfim, é ela que é a malvada da história? Então, a gente desde criança aprende assim, né? Até os nossos filhos e netos hoje estão na escola aprendendo essas bobagens, né? Você entra na escola, a professora divide lá os animais entre animais úteis ao homem e nocivos ao homem. A vaca é um animal útil ao homem. A cobra é um animal nocivo ao homem. Então a gente tem que preservar a vaca e matar a cobra. Isso as crianças estão aprendendo. A gente aprendeu, né? Todos nós aprendemos isso. E a gente tem isso sendo repetido até hoje. Nenhuma cobra ataca uma pessoa, porque a cobra, como qualquer animal, ela só tem duas possibilidades. Ela vai atacar para comer ou para se defender. Só essas duas possibilidades, como a gente, né? Embora o homem tenha uma diferença, né? Porque o homem tem uma terceira categoria que só o homem tem. Ele caça por prazer, coisa que nenhum animal tem. O animal ou caça para comer ou ele acaba se defendendo. E o acidente ofídico é o que a palavra quer dizer. É um acidente. Nem eu gostaria que acontecesse, mas a cobra também não gostaria. Se a cobra puder fugir, ela vai fugir. É que às vezes a gente está andando e pisa no animal sem ver. Imagina uma cobra pequena, a gente pisa no bicho, isso é uma agressão para ele, né? E ela vai se defender. Se ela tem veneno, ela pode injetar veneno em você e aí está causado o acidente ofídico. Se ela não tem, ela pode até tentar te morder para ver se causa uma dor e ela consegue fugir. Ou ela tenta já fugir direto, se possível ela vai tentar fugir. Ou se camuflar, ficar enroladinha, quietinha, torcendo para que você não a veja e nada aconteça, né? Então, os acidentes, eles são acidentes. Aquela ideia que a cobra está atrás da gente, procurando a gente para pegar, não tem razão nenhuma, até porque, veja bem, o veneno dela, como eu falei, ele é muito importante para a alimentação. Vocês já devem ter visto, quem está nos ouvindo aqui, já deve ter visto pelo menos na televisão ou na internet, aquelas cobras constrictoras muito grandes, como uma jiboia ou uma sucuri, que se alimenta, mata, né, sem veneno, por constricção, e fica aquele volume enorme dentro dela, e ela vai o que a gente chama de jiboiar, né? Aquele material leva dias para ser digerido. Por quê? Porque o sistema digestivo de uma cobra é péssimo. Uma jararaca, uma cascavel, um animal menor, se ela não contasse com veneno, ela ia se alimentar de um animal e ia ficar ali dias para digerir. E certamente alguém ia ver aquele bicho e ia matar. Então, para facilitar a digestão, ela usa o veneno. Então, ela injeta o veneno tem uma ação de destruir proteína, né, uma ação que a gente chama de ação proteolítica, e essa digestão é feita de forma mais rápida. E aí, ela pode digerir o camundongo em pouquíssimos minutos, em vez de levar dias para fazer essa digestão. Ou seja, veneno para cobra significa comida. Então ela não quer gastar veneno, ela só quer gastar veneno para se alimentar. Pois é, e teve um detalhe interessante também que eu ouvi você falando. Mesmo que a cobra ela seja venenosa, não quer dizer que ao picar um ser humano, quando isso acontece, ela vai inocular o veneno, né? Não, porque ela pode estar numa situação... Porque veja bem, aquilo que eu falei, ela quer economizar veneno. Se ela sentir que ela morder você, vai penetrar os dentes, vai doer, claro que vai doer. Se você tirar a mão ou tirar o pé ali, ela conseguiu o que ela queria sem gastar uma gota de veneno. Então, para ela, é a situação ideal. E a gente chama isso de bote seco, né? O bote seco é isso, é uma cobra venenosa que morde a gente, mas não injeta veneno, né? Isso é a situação ideal. Agora, quando é que isso acontece? Em torno de 20% a 25% dos casos, estatisticamente falando. Só que eu não sei quando isso aconteceu. Isso eu achei interessantíssimo, porque a pessoa... Pode acontecer, eu não sei se eu ouvi você contando esse caso também, ou se foi em outro local. A pessoa pode ser picada por uma cobra venenosa e pegar a cobra e levar, isso aí é uma coisa que a gente vai discutir daqui a pouco também, levar pra lá, a cobra é de fato venenosa, mas não aconteceu nada. Só que você não pode pagar ou pagar pra ver, Nunca né? tinha ouvido falar nisso, mas assim, é mais uma coisa que eu não vou testar. Então, mas a gente não sabe. Quando é que a gente vai saber? Quando os sintomas do veneno não aparecerem. Para isso eu tenho que ir para o hospital. Porque eu não vou saber naquele momento se injetou veneno ou não, né? Então o que eu tenho que fazer no caso de um acidente, mesmo que seja com uma cobra não venenosa, eu tenho que procurar atendimento médico com urgência. E torcer para que seja um bote seco, né? Pegar nesses 20%, 25% aí. Ou então, às vezes, ela injeta uma quantidade tão pequena de veneno que nem soro precisa. Entendi. Então, às vezes, o envenenamento não é grave. Mas tem horas que é muito grave. Como é que eu não vou saber isso, né? Isso depende muito da situação. Se o animal está mais agressivo ou não, ou se é um animal mais agressivo. Porque cobra, gente, é igual a gente.
né? Da mesma espécie, você tem indivíduos que são mais calmos e indivíduos que são mais nervosos, exatamente como a gente. Fora isso, tem o dia a dia da cobra, né? Por exemplo, você pode ser um cara tranquilo, mas aí um dia você tá com uma conta para pagar, você brigou com a sua mulher, teu filho te aborreceu, você tá chateado, vai pro trabalho. Aí o cara fala bom dia, você fala bom dia por quê? Não tem nada de bom, tá tudo ruim. Você naquele dia tá estressado. A cobra às vezes acontece isso. Naquele dia, por algum motivo, ela tá mais estressada. Perdeu uma presa, né? Acontece, a gente não sabe. A gente que trabalha dentro de serpentário, eu falei que eu fiquei 20 anos dentro do serpentário, a gente convive com o bicho todo dia, né? Então tem dias que aquele bicho é tranquilo, mas naquele dia, por acaso, não tá. Por que isso acontece? Não tenho a menor ideia, né? Mas é como a gente. Pois é. E aqui no Brasil, tem alguma espécie que é predominantemente daqui? E quais os tipos de espécies que a gente tem aqui no Brasil? Então, a nossa fauna de serpentes é muito rica. Uma das maiores faunas do mundo que a gente tem. A gente tem no Brasil hoje em torno de mais de 400 espécies de serpente. O interessante é falar que quase 90% delas não tem veneno. A gente está falando das exceções. Quando a gente fala de acidente ofídico, a regra é que não aconteça, porque não tem veneno. Mas a gente tem alguns grupos que têm veneno e são importantes. E de todos que têm veneno, que podem causar acidentes, sem dúvida nenhuma que causa muito é jararaca. Tá, e o acidente ofídico, ele é caracterizado quando existe a inoculação de veneno ou a pessoa foi mordida, foi picada pela cobra? Mordido ou picado é um acidente ofídico. Também caracteriza. Também, mas tem que procurar atendimento médico. E vai existir uma coisa que a gente vai falar mais na frente, que é a notificação do acidente. No Brasil, a notificação é obrigatória. Então, qualquer pessoa que é acidentada por uma cobra, o médico vai preencher uma ficha. Isso vai ser encaminhado para o Ministério da Saúde. Porque esses números que eu dei de 30 mil não são números aleatórios, eu não chutei esse número. São dados estatísticos do Ministério da Saúde. E tem uma motivação para isso, para essa notificação? Tem, porque a quantidade de soro antiofídico, que é o tratamento dela, ele é distribuído a partir da notificação. Uma região começar a explodir de casos, opa, vamos destinar para ali. É como né? uma mancha criminal, né? Ele vai ver aonde tem maior ocorrência e direcionar mais soro para aquela região. Exatamente. Agora tem um problema aí. Muitos profissionais de saúde acham que isso é apenas uma ficha meramente burocrática. Eu tenho que preencher informação ali, é burocracia. E tem muito médico que acha, não, isso não é importante, eu vou fazer outra coisa. Então você imagina o seguinte, imagina vocês dois que sejam médicos de cada um de um município diferente. E vamos imaginar que no município de vocês dois tem 100 acidentes por ano, tá? Aí o Renan é muito consciente e ele notifica os 100 acidentes. Mas você não você acha que é bobagem? Notifica só 50 acidentes dos 100. O resto você deixa para lá, né? Então o que acontece? Na hora que as fichas forem para o Ministério da Saúde, eles vão ver, no município aqui tem 100 acidentes, no outro só tem 50. Vou dar o dobro de soro para um município e metade para o outro, que eu estou atendendo os dois. E aí por isso que acontece, aqui não tem, aqui tá faltando, né? Entendeu por quê, né? Nem sempre é por causa disso, mas em muitas vezes não tem a notificação, né? Acontece o acidente, não só porque o médico não notifica, mas às vezes a pessoa não procura hospital. A notificação é feita em cima de caso de picada venenosa. Não, de todas. Não, todos os acidentes. Mesmo que seja não venenoso, a gente coloca que teve lá. Eu imagino que a grande maioria dos acidentes deve ser com não venenosa, né? Devido à quantidade maior. Aí que tá, tem um viés aí, porque muitos acidentes por não venenosos não procuram o médico, então não existe a notificação. Era a sequência que eu ia colocar. De repente, como acontece mais, o cara nem procura, porque ele cura com borra de café, né? Ele só sobrevive porque não é venenosa. Exatamente. Aí a gente tem várias crendices além da borra de café. Tá, mas aí, Cláudio, o cidadão comum que teve acesso a esse conhecimento aqui e que de repente seja mais esclarecido, você foi... aconteceu um acidente ofídico com você, talvez por um alinhar dos planetas aí, e aconteceu contigo, você foi lá, foi atendido, existe alguma ação que você vai chegar pro médico e falar assim, médico, você vai preenche a ficha, ou isso aí cabe exclusivamente à consciência do profissional de saúde? Eu acredito, o médico sabe que tem que preencher. É muito difícil que o paciente vá, nisso, né? Ele é treinado para isso, ele está num polo de atendimento. E é por isso que os polos são específicos. Não é qualquer hospital, não é qualquer clínica que tem soro. Por quê? Porque não basta ter o soro. O soro é um item do tratamento.
O segundo item é um médico treinado. E aí, você estava falando, a gente falou que um dos maiores acidentes é com jararaca, mas não é só jararaca, tem cascavel, tem coral verdadeira. E para cada um desses acidentes, o soro ele é específico. O soro para jararaca é diferente do soro para cascavel. E o médico tem que saber reconhecer os dois acidentes para poder fazer o tratamento correto e notificar corretamente. Eu perguntei lá atrás, né, com relação à questão da predominância de cobre, você falou que a jararaca ela é exclusiva do Brasil? Não, ela não é exclusiva do Brasil, mas ela é a que tem em todos os estados brasileiros. Ah, é a única que tem em todos. É a única... Não, coral também, mas o coral é um outro problema, porque coral não dá bote. Coral é um animal fossorial, ele fica enterrado. Então, para você ser acidentado com uma coral, você tem que pegá-la na mão, porque ela não abre muito a boca, ela abre a boca a 30 graus só e não dá bote. Então, a gente costuma dizer que o acidente por coral é causado pela pessoa que pegou a coral na mão, né? E a gente brinca dizendo que, basicamente, tem 3 grupos que pegam coral na mão. Crianças, que, infelizmente, não sabem da gravidade, e aí acham coral um bicho bonitinho, porque ele é vermelho, preto e branco ou amarelo, chama muita atenção de uma criança pequena, então é natural que esses acidentes aconteçam. Bêbados, tem muito acidente com bêbados, e biólogos que têm canal no YouTube que querem aparecer dizendo que são fantásticos. Você conhece algum que tem canal no YouTube? Eu prefiro não comentar aqui, mas tem alguns que eu acho que os ouvintes devem lembrar. Tá bom, no final do programa a gente vai fazer uma indicação desse canal, né? Por favor. E dentre esses acompanhamentos que você fez, Cláudio, naquele tempo de estudo, acho que de lá pra cá também você deve ter visto muito isso. Qual que é o erro mais comum que você vê, né, não vou dizer padrão, mas tem algo que é muito recorrente nesses acidentes ofídicos, você fala assim, dava pra ser evitado, ou todos dava pra ser evitado ou não? Todos às vezes não, mas uma grande parte sim. Mas a gente tem alguns problemas aí. O primeiro problema é a falta de informação. E a falta de informação aí é de todos os lados. A pessoa que foi acidentada não tem obrigação de saber, claro, ela não é profissional para isso, mas às vezes ela não procura atendimento médico, e aí vem a história da borra de café, né? Muita gente tem uma crendice popular que fala, se eu colocar alho, borra de café, uma erva qualquer, aquilo ali vai curar. Da onde é que vem essa crendice? Essa crendice vem lá de trás, né? Dos índios, né? Da nossa família até. Olha. Muita gente acha, e aprendeu na escola no passado, quando era criança, a identificar erradamente uma serpente peçonhenta. E aí vem a história da cabeça triangular. A cobra com cabeça triangular é venenosa, a cobra que não tem cabeça triangular não é. Isso é errado. Porque, por exemplo, jiboia tem cabeça triangular e não é venenoso. Qual é o grande problema que a gente vê aí? A pessoa é mordida por uma jiboia. Cabeça triangular, ela pensa que a cobra é venenosa. Aí alguém fala assim, bota borra de café que funciona. E ela coloca e funciona? Claro que funciona. Era uma jiboia. Funcionou, né? Funcionou. Mas esse conhecimento fica com ele e ele vai passar para as pessoas. Até para um amigo, para um filho, para um neto. Vai gerando um viés de confirmação, né? Aqui, ali, aqui, ali. Pronto, já era. Estabeleceu-se o mito. Exatamente. Ou seja, muita gente tenta fazer o curandeirismo para não vai no hospital. Primeira falta de informação está aí. Segunda, vocês sabem quantos cursos de medicina no Brasil hoje, pegando as universidades federais, tem uma disciplina sobre animais peçonhentos? Disciplina inteira, uma cadeira inteira. Vocês sabem quantos cursos tem? Eu sei. Nenhum. Nenhum. Ou seja, hoje o mais provável é que um médico no Brasil saia formado sem nunca ter tido uma aula sobre isso, ou quando tem, é algum professor que é um pouco mais consciente e pega uma matéria que às vezes não tem nada a ver com isso, porque não tem um espaço na grade, sei lá, parasitologia, tem nada a ver com isso, mas o professor dá 1 ou 2 aulas para o aluno sobre acidente ofídico. Tá? E talvez é o máximo que ele tenha, se ele tiver. E aí, quando ele é jogado no hospital, ele também não sabe, gente. Eu costumo dizer que quando tem um acidente ofídico dentro do hospital, normalmente é um caos, porque a pessoa está apavorada, a família está apavorada, o médico também está, porque às vezes ele também não sabe o que vai fazer, ele não sabe identificar o acidente, e tem que lembrar que ele tem que saber isso, ele tem que saber qual animal que causou o acidente, e aquilo que a gente falou antes, teve envenenamento ou não. E quem vai falar isso para o médico são os sintomas que o paciente vai apresentar.
O próprio paciente vai apresentando sintomas e ele vai ver, olha, teve envenenamento e foi esse grupo, foi uma jararaca, foi uma cascavel, foi uma coral ou foi uma cobra não venenosa. E aí ele vai poder, de acordo com o Ministério da Saúde, que tem um protocolo para isso, falar, ó, eu vou dar o soro tal, de tantas ampolas de soro, ou não vou precisar dar soro. Né? A gente que tem vai que lembrar morrer de qualquer jeito. Já não vai precisar da soro porque não é nada. E outra, já que você falou nisso, tem outra crendice muito grande. Vocês sabem qual é o percentual de óbito nos acidentes ofídicos? Máximo. É com cascavel que não chega nem a 2%. Olha. O grande problema do acidente ofídico não é morte, não é óbito, são as sequelas que ele deixa. Tá? Muitas pessoas perdem o braço, perdem a perna, perdem a mão, porque não procuraram atendimento em tempo ou fizeram alguma grande bobagem. E a maior bobagem, eu já quero avisar isso para vocês, é o tal do garrote. Em um acidente ofídico nunca se faz garrote, nunca se amarra ao local da picada. Porque qual é o raciocínio que as pessoas que fazem garrote têm? Esse raciocínio é completamente errado. Eu vou amarrar para o veneno não se espalhar, ficar só numa área. E aí ele fica concentrado e começa ali a decompor a região. Exatamente, ele age mais rápido. Tecidos. E quando você receber o soro, você não vai receber no local da picada, você vai receber na veia. Então você vai ter soro no teu corpo inteiro, só que o teu veneno está concentrado numa área. O soro vai demorar para chegar lá, e quando ele chegar, ele vai ter muito veneno para neutralizar. E pouco soro, porque o soro está distribuído pelo teu corpo inteiro. Então a gente faz exatamente o contrário. Se é picado na mão, no pé, você levanta o membro. Levanta, bota pra cima. Pra quê? Pra espalhar. Eu quero ter o veneno no meu corpo inteiro. Pra diluir também a ação dele, né? Exatamente. É aquela história do exército, né? Vamos separar pra vencer? Não adianta tentar. Vamos dividir os soldados, vamos ganhar as batalhas menores. É assim que funciona. Caraca, que informação é essa, hein, Ed? Mas isso também vem de uma orientação que a gente tinha de primeiros socorros, que é bem antiga, bem precária, e antiquada, que era fazer o garrote e drenar o veneno. Cortar, tentar expelir. Não, havia a história de você chupar o veneno, né? Você fazer o coisa e... E às vezes o amigo vai tentar chupar o veneno, em vez de ter um acidentado, você tem dois. Você tem dois. Né? Porque como é que você pode garantir que na tua boca não tem uma microlesão e que o veneno possa passar pela gengiva? Basta que você tenha qualquer um de nós tem uma microlesão na gengiva, uma cárie, qualquer coisa. Uma herpes, né? Que é comum. Qualquer coisa, no tubo digestivo. Ninguém tem um tubo digestivo perfeito, 100%. E aí você tem um segundo envenenado. Né? E não resolve, porque uma boa parte do veneno, no caso do acidente, ele já caiu não só na corrente sanguínea, como na corrente linfática. O que você vai tentar chupar esse veneno é o que ficou ali na pele, que é quase nada, mas é suficiente para você envenenar uma segunda pessoa. Né? Então, essas coisas a gente tem que se precaver. E o médico, como eu falei, não é treinado, muitas vezes, claro que alguns são. Se o médico está muito tempo no hospital, ele vai até aprendendo no dia a dia. E, obviamente, a gente tem hospitais no Brasil inteiro com médicos extremamente qualificados. Mas você não pode garantir que em qualquer lugar que você vá, tem um médico extremamente qualificado. Até porque, a gente sabe, nesse país, né, a rotatividade é muito grande. O cara arruma uma proposta de emprego melhor, por ter um salário melhor, e vai para outro lugar. E é importante que vocês saibam, o soro sempre é administrado no hospital público. Nenhum hospital privado tem soro. Eu ia perguntar isso, se a rede privada tem acesso. Não tem. Aquela história que você falou, posso comprar numa farmácia? Quer dizer, eu sei que farmácia não dá para comprar, mas havia uma tradição, não sei se isso é mito, de que se você capturasse uma cobra e mandasse para o Butantan, você receberia uma ampola de soro. Né? Isso era verdade nos anos 30, anos 40. A gente está falando de um século atrás, quase. Tá, eu tenho quase isso. Então, isso era verdade. Por quê? Porque no início, né? Não sei se vocês sabem, o soro antiofídico ser específico, ou seja, ter um soro que só funciona para jararaca, um só para cascavel, quem descobriu isso foi um brasileiro, que foi Vital Brasil. Né? Vital Brasil foi um médico brasileiro que descobriu que, diferente do que o mundo inteiro pensava, não tem um soro polivalente para todas as espécies do mundo. Antigamente se pensava assim. Né? E aí, ele estudando, ele via, gente, porque o soro que era comercializado era o soro para naja, que era fabricado na França. E o soro era para tudo, algumas vezes funcionava, outras vezes não. Só funcionava quando era realmente feito o paciente com naja. E ele começou a perceber que o soro aqui no Brasil não funcionava, porque a gente não tem naja.
E ele pensou, cara, será que o soro não é específico? Ou seja, para o grupo do Brasil eu tenho que ter um soro brasileiro? Começou a identificar essa particularidade. Exatamente. Só que nessa época, ele precisava de cobra. Ele era um médico pobre de São Paulo, né? Trabalhou até com Oswaldo Cruz, né? E ele precisava de... E naquela época, a rede ferroviária no Brasil era muito boa. Então ele fez um acordo com a rede ferroviária, botava caixas de madeira, os fazendeiros mandavam as cobras e ele mandava soro de volta, né? Era a forma que ele tinha de conseguir. Mas isso a gente está falando de quase um século atrás. Agora a estrutura não é mais assim, né? Eu não posso ter nem soro em casa, né? Por quê? Porque aquilo que eu falei, não basta ter o soro, eu tenho que ter um ambiente hospitalar, porque se der algum problema, porque veja bem, o soro ele é feito com proteína de cavalo, tá? Você pode ser alérgico à proteína de cavalo, então você pode ter reação ao soro. Para isso eu tenho que ter uma UTI. Você vai ter que tomar o soro de qualquer jeito se você for picado, mas talvez você precise ter uma dessensibilização. O médico vai ter que entrar com alguns procedimentos médicos para poder evitar que aquele soro também te faça mal. E para isso eu preciso de uma UTI. Porque se der algum problema, eu tenho como reverter isso. Tá vendo por que eu não posso comprar na farmácia? Você fica entre morrer envenenado ou morrer por choque anafilático, né? Pode acontecer se você for alérgico. Como é que eu vou saber se você é alérgico? Eu não tenho como saber. Né? Não é só, o cara é fortão, tem 18 anos de idade, é um surfista, ele não vai ser alérgico e um pobre coitado lá, esquelético. Não tem isso. Né? O cara que você acha que tem uma condição de saúde melhor, às vezes ele é alérgico. Alergia, qualquer um pode ter com qualquer coisa. Né? Então a gente não sabe. E aí o médico, na hora que ele vai sentir se acontece ou não uma reação anafilática. Por isso que a gente não pode comprar soro em nenhum lugar, nem tem em casa. Além do que eu teria que ter todos os tipos de soro, né? Porque eu tenho que saber reconhecer qual é o animal. Não adianta, como eu falei, não tem o soro geral, o soro é específico. Então o hospital tem todos os soros e o médico vai saber avaliar esse tipo de quadro. Caramba, Edi, tem mais alguma coisa aí? Se a gente ficar... não para mais, esse né? papo aí vai embora, né, cara? Embora. Por isso que é papo de cobra. Papo de cobra é enorme, a gente faz. Porque é um tipo, assim, é um animal muito comum, né? Sempre que eu faço, dificilmente eu faço uma trilha e não vejo uma. E eu vou te falar que verdade. eu nunca vi uma. Você precisa sério? fazer trilha, Não, porra. é sério. Nos lugares que eu já fui muito, eu costumo ver aranha, lagarto. Eu tô pra te falar que tem jiboia aqui no Morro do Moreno. Jiboia, a gente já né? viu ela adulta e já viu o filhote dela aqui. Pois Depois é. você me cobra que eu te mando foto. Tá bom, mas eu Então, assim, é nunca aqui vi. pertinho de casa. Bom, eu nunca vi. Eu já tomei bote de 2. Você já tomou bote? Já tomei bote. Não chegou a picar, mas eu já tomei o bote. Que é a história do descuido. Eu fazendo a trilha, já anoitecendo. Eu não vi ela na borda da trilha. As duas situações foram bem parecidas. Uma em Paraty, fazendo a travessia da Joatinga, e a outra no Parque do Desengano. Eu tava andando na beira da estrada, ela tava ali na canaleta do lado. Eu não vi nem o que era, eu só vi o vulto, no momento que eu vi o vulto eu já pulei pro outro lado também. E aí depois eu vi que era uma jararaca, até grandinha até. Entendi. Então agora chegou a hora de eu falar aquilo que eu ia falar no final. Não, mas ainda não tá no final não, a gente tá quase na falar metade. agora com a gente, o pessoal que passou por fim para ver se eu via lá, vai perder o que a gente vai falar agora, porque tem tudo a ver com o que vocês estavam falando. Isso mesmo, vamos dar um golpe na galera que tá pulando pro fim. Exatamente, vamos dar uma enrolada neles. Aí eu vou perguntar para vocês, vocês que fazem trilha, fazem montanhismo, tudo, e tem uma galera enorme que faz, não tem um curso para aprender a identificar qual é a cobra e saber os planejamentos que você tem que fazer para não ter um acidente ofídico antes de você ir para a trilha. Não é na hora que você está lá na trilha, na hora que você está escalando. Não tem um curso desse. Agora tem um curso, porque eu fiz um curso para isso. Você fez um curso? Eu fiz um curso digital para isso, totalmente online, que chama Tem Cobra na Trilha. É um curso de 5 horas com vídeos e a gente explica tudo. Como identificar a cobra, como fazer principalmente o planejamento para uma trilha e você não ser acidentado. E se por acaso acontecer um acidente, o que você faz depois do acidente? É um curso que está fazendo muito sucesso. Muitas pessoas que faziam trilhas, muitos trilheiros, amigos meus, me pediram isso. E aí, durante a pandemia, eu falei, cara, eu vou montar um curso desse. E é um curso de 5 horas. Quem entrar lá no Papo de Cobra pode adquirir o curso. E eu tentei fazer um curso com uma linguagem popular, né? Como a gente faz no canal.
todo mundo vai entender, você não precisa ser médico, nada para... Você vai entender tudo de uma forma fácil, com aulas curtas, tudo com vídeo muito ilustrado, e o curso está lá, chama Tem Cobra na Trilha, e o pessoal tem gostado muito. E aí vocês entrem lá no Tem Cobra na Trilha, no Papo de Cobra, vocês vão ver como é que funciona, mas eu recomendo muito o pessoal, principalmente nessa área. Eu quis focar nesse público, porque tem curso para médico, tem curso para estudante de biologia, para veterinário, mas para o pessoal trilheiro, meus amigos trilheiros, montanhistas, não tinha. Né? Aí eu sempre dou treinamento para trilheiro há muitos anos, né? A gente fez a jornada de montanhismo lá com a minha querida Fernanda e o Pedro, que teve aqui no estado do Rio, já tinha feito anos anteriores, e aí a gente falou, vamos fazer um curso online. Então o curso está aí, Tem Cobra na Trilha, quem quiser, e tem uma grande vantagem, que você pode ficar com o curso durante 2 anos. Você compra o curso, ele tem tudo que for atualizado é atualizado gratuitamente para você durante 2 anos. Pois é, então para você que está assistindo a gente aqui, tem tudo a ver, né? Tem Cobra na Trilha e online. Tem Cobra na Trilha e tem Cobra online também para você aprender e se informar. E não... Você pode baixar as aulas, assistir no ônibus, em casa, no celular, no tablet, qualquer lugar. Só baixar, não precisa nem de internet. Baixa, deixa lá. Se você estiver no meio da trilha, você pode assistir o curso no meio da trilha, se você quiser. Mas é bom que você assista antes, porque tem um módulo que é o planejamento, que para mim é o principal módulo. Né? Porque a gente fala, né? Você vai fazer uma trilha, vai passar, às vezes, o final de semana, ou dias no mato, aí você se preocupa. Mas quando você vai na sua cidade, no Jardim Botânico, na pracinha, com seu filho passear, você não se preocupa. E às vezes o acidente acontece às vezes ali também. É uma área de mata, lembrando que os animais estão... Eu costumo associar muito ao cinto de segurança num carro, né? Você vai fazer uma viagem de quilômetros, você bota o cinto de segurança. Quando você vai na esquina comprar um pão, um quarteirão só você vai de carro, você não bota o cinto. E é assim que acontece nos acidentes. Né? Que é próximo. Não vai acontecer nada. É a história do não vai acontecer nada. Ô Cláudio, existe uma época do ano em que pode haver uma propensão de mais aparições de cobras, de serpentes, ou isso aí independe? A cobra, a serpente, ela... Tem uma época do ano, veja bem, cobras são animais que a gente chama de ectotérmicos, que lá na escola a gente aprendeu erradamente como animais de sangue frio, né? O que significa isso? Que eles precisam da temperatura alta para poder ter o seu metabolismo, né? Então, por exemplo, em épocas muito frias, as cobras estão intocadas, elas estão abrigadas, elas não podem se expor a uma temperatura muito baixa. Então o que elas conseguem fazer? Elas saem no início do dia, com os primeiros raios do sol, para se aquecer, se escondem, ou até no final do dia também, quando o sol está se pondo. Então, épocas de frio, por exemplo, agora, porque é muito complicado a gente falar quando é que é frio, né? Antigamente o verão era quente e o inverno era frio. A gente mudou essa bagunça toda, né? Vou te dar um exemplo. Quando eu comecei a trabalhar com cobra, as cobras nascem no verão, né? Antigamente a gente falava assim, cobras nasciam no verão. Então as cobras começavam a nascer no final de novembro e chegava março, início de abril, já não nascia mais. Hoje tem cobra nascendo em julho, meu amigo. Por quê? Porque às vezes em julho faz uma semana que faz 40 graus no Rio de Janeiro. E aí elas aproveitam a temperatura e vai. Então elas se perpetuam mais em épocas quentes. Embora a gente antigamente era mais definido, hoje pode ter uma semana quente em julho, né? E depois de chuva, é muito fácil você encontrar cobra depois de chuva, principalmente coral. Eu já ouvi essa história, mas eu achava que era lenda isso, então não tem razão isso. Principalmente coral, por quê? Porque coral vive enterrada. Vocês quase não veem coral porque ela está enterrada, ela pode se enterrar até 5 metros de profundidade. Caramba! Só que quando chove muito, o solo não fica inundado, aí ela sai. E aí você pode ter um acidente. Né? Mas lembrando sempre que coral, você quase que tem que pegar o bicho na mão para ter um acidente. Sim. Sempre gosto de falar isso. Mas é um acidente gravíssimo, tá? A gente não pode renegar esse acidente, não. Tem soro para coral também? Tem também. É outro todas. soro, mas tem. Tem um para todos os corais. Tá. Agora, ô Cláudio, chegou o grande momento, né? Eu fui picado, tá? Fui picado. E agora? Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Sair correndo... ligar para a mãe, depois ligar para o serviço de atendimento de emergência. Qual que é o recomendado, né? Aí existe uma cartilha para isso, varia de acordo com cada situação. Então, por favor. Vamos lá. A coisa mais difícil
que tem. É a primeira coisa que você faz. Mantenha a calma. É quase que impossível pedir isso. essa. Vamos pular essa daí. Não. Isso é fundamental, sabe por quê? E vocês são trilheiros, vocês sabem disso. Sim. Qualquer decisão que você tem que tomar, se você se perde, se você tá nervoso, você para de raciocinar. Sim. Você começa a fazer as maiores bobagens do mundo, mesmo que você seja uma pessoa treinada. E não é só manter calma você que foi acidentado. A equipe que está em volta tem que ter calma. E para isso a gente tem que ter o quê? Um planejamento, tá? Você tem que saber, quando você vai para fazer uma trilha, você tem que saber antes de ir. Por isso que eu falei que no curso o módulo mais importante, na minha opinião, é o módulo de planejamento, né? Eu tenho que saber o que eu vou fazer, para onde eu vou em caso de acidente. E aí tem vários itens, é uma lista completa, eu vou tentar resumir aqui para responder para vocês. Fala só os primeiros 15. É muita coisa, mas porque vai variar muito. Porque Sim, veja bem, eu posso ser claro. acidentado na porta da minha casa, mas posso ser acidentado numa montanha a 2.000 metros de altura. São situações diferentes, concorda? Sim. Que Né, acontecem. Que acontecem de as fato. duas coisas. Mas eu tenho procedimentos diferentes para cada situação dessa. Mas a primeira coisa que é comum a todos, vou falar as coisas que são comuns a todos, é manter a calma. Segunda coisa é deixar a pessoa em repouso. Se foi você, fica deitado. E coloca o local que foi picado, a mão, o pé, para cima. Eleva o local. Aquilo que a gente falou, né? Para quê? Para o sangue poder fluir. Se possível, lava o local com água e sabão. Às vezes você tem condição para isso, às vezes você não tem condição para isso. Por que eu estou falando de água e sabão? Por causa do veneno? Não é por causa do veneno. A boca das cobras tem muita bactéria. Então, na hora que ela morde, além do veneno, ela vai injetar a bactéria também. E aí você pode ter um envenenamento e uma infecção bacteriana. Inclusive tétano, tá? Ou seja, é muito importante que as pessoas sejam vacinadas com antitetânica. Isso na vida. E a infecção bacteriológica, ela pode vir de uma cobra não venenosa. Pode. Por isso que um acidente esse é um outro ofídico... ponto que eu ia colocar também, porque mesmo a cobra não sendo venenosa, se ela te mordeu, tem ali uma série de outras questões, inclusive de bactérias que vão ser injetadas aí em você. E aí, Exatamente. além do soro, você vai ter que tomar uma antitetânica. Antitetânico e antibiótico. Que às vezes não é tétano, mas tem várias bactérias gram-negativas que você pode desenvolver. O médico vai saber quais são os antibióticos que você vai tomar. Mas pera aí, vacina é algo que já precisa ter, já tá na pessoa, né, pelo menos. É bom que antitetânico já esteja em dia. A gente tem É isso pra antitetânica, vida, né? Antitetânica, vocês podem ver o programa do Na Trilha, número Renan Depois Descobre, que inclusive eu fui renovar a minha antitetânica por causa daquele programa que a gente fez falando de vacinas, vacinação, né? de atualizar. Mas deixa ele falar ali as listas do negócio. Sim, vamos prosseguir. Eu já vi situações em que o acidente ofídico, o envenenamento, foi curado em 2 dias. Mas a pessoa ficou 1 mês internada por causa da infecção bacteriana. Proveniente da cobra. Né? Então, lavar o local com água e sabão é fundamental. Eu sei que às vezes não é possível, mas se possível, faça isso. Então, mantenha calma, fica deitado, eleva o membro e procura não se deslocar. E aí, vamos para o planejamento. Eu espero que ninguém faça uma trilha sozinhos. Não, a gente sempre coloca isso Acontece, aqui. Não é. Eu me levanto aqui como admito minha parte. Não aqui. é incentivado aqui, não. Mas a gente Porque sempre aí coloca. complica, já complica. Mas por isso que eu estou falando que o planejamento é fundamental, né? E eu tenho que saber antecipadamente para onde eu vou se acontece um acidente. Qual é o hospital próximo que tem soro? Gente, depois do acidente, acreditem nisso que eu já vi centenas de acidentes. Depois do acidente, todo mundo para de pensar. Todo mundo entra em pânico e as coisas que a gente fala para não fazer, não corta o local da picada, não chupa o veneno, não faz garrote. As pessoas são as mesmas coisas que fazem isso. Primeira coisa que a pessoa faz é isso. E ela parece que ela esquece aquilo, né? E olha que eu já vi pessoas treinadas, até militares, fazendo coisas erradas. É o estado de pânico, né? Exatamente. O pânico atrapalha tudo. E por isso que eu falei, a coisa mais importante é manter a calma. Você não vai morrer em 2 minutos. Não existe isso. Nenhum acidente mata você em segundos. Pra vocês terem uma ideia, estatisticamente, os acidentes mais graves, eles começam a acontecer depois de 6 horas após o acidente. Então a gente recomenda que a pessoa, não fazendo garrote, obviamente, não chupando o veneno, não cortando o local da picada, não botando nenhuma substância, se ela simplesmente ficar calma e for para o hospital,
Se ela chegar em 6 horas, nas primeiras 6 horas do hospital, ela tem 98% de chance de sair tudo bem. Mesmo que, por exemplo, você tenha tomado uma picada de uma dessas cobras que tem veneno proteolítico, que aí você vai ficar ali, né? O veneno tá atuando por cima. Você acha que dentro dessas 6 horas é reversível não isso? Acha, é dado, né? Não, isso é dado estatístico. Em média, é claro que se você fala assim, mas se eu pegar um jararacuçu de 2 metros que injetou 3 ml de veneno, uma criança de 2 anos de idade. É claro que não vai demorar, não vai ser tudo isso. Vai ser muito, muito menos que isso. Mas eu tô pegando extremos, você tá entendendo? Eu tô pegando um bicho muito grande com uma pessoa, né? Mas de um modo geral, né? Você pegando um homem adulto, nem muito idoso, nem uma criança, num bicho médio, 6 horas é um tempo, até 6 horas. Agora, cuidado, eu tenho muito medo de falar em tempo, porque a pessoa fala assim, não, eu tenho 6 horas. Dá tempo de comer um macarrão. Vamos tomar uma Coca-Cola aqui, depois... Não é isso, pelo amor de Deus. O meu amigo que foi picado, que ele foi retirado de helicóptero da Floresta da Tijuca, ele falou ao pessoal do helicóptero, não, pode dar uma passada por Angra e tudo, não precisa ir direto pro hospital. Entendeu? Tem que tomar muito cuidado, porque essas pessoas pegam essa informação e aplicam de forma errada. Não é isso de jeito algum. É para você chegar no hospital o quanto antes. E mais calmo possível, né? O mais calmo possível. E para isso que é o mais importante. Isso só acontece, Renan, se a gente tiver um planejamento. Sem planejamento, isso não vai acontecer. Dificilmente isso vai acontecer. Porque, de novo, como é que eu vou chegar no hospital? Eu vou ter que descer, eu tô no morro, na montanha, eu tô na trilha, eu tô perto de casa, eu tenho um carro. Qual é o caminho que eu vou fazer, para onde eu vou? Cuidado com outra coisa também, que eu sempre falo isso no curso. Imagine o seguinte, você tem 2 hospitais que tem soro. Um está 50 quilômetros e o outro está a 100. Primeira ideia, vamos nos 50 quilômetros de distância que eu vou chegar antes. Aí, será que vai? O senso comum pensa isso, né? Então, mas será que para você chegar nesse hospital de 50 quilômetros, você tem que pegar uma estrada de terra, às vezes está chovendo, é de noite, e no outro, se você pegar uma rodovia, mesmo que você ande 100 quilômetros, você vai chegar mais rápido? Na hora eu vou decidir isso? Não, nunca. Você decide isso antes do acidente. Guardem sempre uma coisa, a gente resolve o acidente antes dele acontecer. É o famoso e se, né? Uma coisa que o Coronel Leite fala muito com a gente, e às vezes que a gente coloca isso, é pensar o e se. Isso é gerenciamento de risco, né? Sim, exatamente. Sim, exatamente. E para cobra tem todo um planejamento para isso, como eu falei, depende de onde você tá. Às vezes a pessoa que tá com o carro é a pessoa acidentada, eu só tenho um motorista no grupo, e é o cara que foi acidentado. Então não tem como dirigir, outra pessoa não dirige. Ou o carro está muito longe de onde a pessoa está. Tudo isso é planejamento, gente. Tá? Mas de uma regra geral é isso. Mantenha calma, lave o local com água e sabão, tente não se movimentar na medida do possível, é claro. Né? Tudo você tem que pensar na possibilidade ou não. E nunca faça nada. O mais importante do que a gente faz é o que a gente não faz. É não cortar o local da picada, não botar nenhum tipo de substância no local, e não fazer garrote. E, obviamente, não beber nenhum tipo de bebida alcoólica. Água é muito bom, né? Hidratar a pessoa sempre é muito bom, porque vários venenos atuam no rim, podem dar parada renal. Então, se a pessoa estiver hidratada, é muito bom. Então, água está liberado, mas água... Leite não. Não, água, tá. Mais nada. E agora, não é bebida alcoólica, pelo amor de Deus. Mas, Cláudio, agora me bateu uma dúvida aqui, né? A calma, ela é importante, porque se você ficar nervoso, acelera o batimento cardíaco e aquela coisa toda. Mas você falou lá atrás que, entre aspas, é interessante, ou nem vou dizer importante, você não usou essas palavras, mas faz parte do processo que ele circule no seu corpo. Aí me bateu um nó aqui, mas... É para movimentar, mas eu acho que agora aqui você já começou a me clarear. O importante é que você não faça o garrote. Não faça o garrote, não acelere a circulação. Eu quero que o sangue flua normalmente. Eu não quero também acelerar o processo. Se o cara sai correndo, o batimento cardíaco dele vai a todo, a circulação vai aumentando. O veneno vai cada vez mais agir dentro da... Porque, veja bem, não é só nos vasos sanguíneos, ele vai entrar nos tecidos. Então, tipo assim, é o meio termo. Eu não posso concentrar o veneno, mas também não é bom que eu aumente a velocidade dessa distribuição de veneno no sangue para que haja a contaminação do tecido. Entendi. Tá? Então, mais claro tentar agora. Isso com calma,
fazer tudo com calma e chegar no hospital. E lá a equipe médica vai saber reconhecer. Outro problema, nunca leve a cobra. Era a próxima pergunta que eu ia fazer. Mata a cobra e leva? Não. Mata a cobra. Primeiro, matar a cobra não resolve nada. Por quê? Primeiro, que parece que é uma coisa de vingança. Vou matar aquele animal que... Segundo, para matar a cobra, primeiro você está cometendo um crime ambiental, tá? Mas de qualquer jeito a cobra caiu no meio do mato, as pessoas vão atrás, tudo. Corre o risco de ter um segundo acidente. O bicho fugiu. E às vezes a cobra que você matou lá, não sei se é a mesma que causou o acidente. Né? Você vai pro meio do mato, pega uma cobra. Então a ideia é esquece a cobra, tá? Muito menos levar a cobra viva. Eu já vi isso acontecer no hospital. Vou contar outra história para vocês. Eu lembro dessa história aí. Eu contei lá no favor, Fernando, né? Por favor, fala aí. Então, um hospital, sábado, 11 horas da noite, a médica me liga. Cláudio, chegou aqui um acidentado por Jararacuçu. A gente já reconheceu que era um Jararacuçu de 1,70 m. Ah, legal. Então, qual é o problema? O problema é que o cara trouxe o Jararacuçu num balde sem tampa. A gente não sabe o que a gente vai fazer com esse bicho. Falei, cara, imagina, sábado, quase meia-noite, como é que eu vou achar um bombeiro, alguém para recolher esse bicho? Dentro do hospital, num balde sem tampa. Surreal. Ou seja, a pessoa tentou ajudar, mas não ajuda, porque veja bem, mesmo que o cara reconheça aquilo ali uma jararaca, foi injetado veneno? Não sei. Ou seja, eu vou ter que avaliar o acidentado de qualquer jeito. Então não precisa do bicho. Então levar morto, não faça. Levar vivo também é ruim. Esquece o animal. Cada coisa que você tem que perder 1 segundo nesse tratamento é pior. Vai para o hospital, faz tudo aquilo, esquece o bicho. Tá, e o que de informação que o acidentado pode passar para o médico para facilitar o atendimento dele? Claro, primeira coisa, você fala assim, fui picado. Esse aí é o primeiro passo. E o segundo, qual que é a intenção aqui? Preservar o animal, mas de alguma maneira você colher informações que possa favorecer o seu atendimento. Tem algo que pode ser feito? Veja bem, o médico vai perguntar o que aconteceu e ele vai dar informações. Eu estava andando, o bicho estava no chão, o bicho estava na árvore, entrou dentro da minha mochila. O médico vai fazer algumas perguntas que pode ser que até ajude a pelo menos descartar algumas possibilidades. Você viu o bicho, ele é colorido. Os caras falam, ele era vermelho, preto e branco. O médico já está desconfiando que seja uma coral, talvez não seja uma jararaca. Mas a informação 100% segura é que o corpo do paciente vai dar. É a ação do veneno, se é que ela vai acontecer. Então o médico ele vai fazer perguntas que vão ser importantes para orientar, mas não vai ser uma pergunta decisiva. Até porque tem muita gente que fala assim, não, era uma jararaca, eu tenho certeza porque eu conheço jararaca. Eu sempre falo nos treinamentos para o médico, não acredite. Porque às vezes ele pensa que conhece, mas não conhece. Né? Ele está crente que é uma jararaca, mas às vezes não é. Então espera. Né? Houve a informação, mas é só mais uma informação, não é nada que possa ser decisivo. Os sintomas vão apresentar isso. Outra coisa que eu costumo falar muito com o pessoal que faz trilha, né, é que às vezes tem muito turista, muito gringo no grupo. E às vezes esse gringo foi acidentado. E a pessoa coloca o cara no hospital e que às vezes a pessoa não sabe, o acidentado não fala português. E ele vai estacionar o carro, vai arrumar um negócio, vai ver a papelada e deixa ele só com o médico. O médico às vezes não fala inglês, ele não fala português, entendeu? Lembra sempre disso. Se é alguém que não fale português, acompanhe a pessoa. Tente dar informação junto, se você estava perto, se você presenciou, ou algum tipo de informação que você possa ajudar, tá? Mas a informação que o médico vai ter 100% segura são os sintomas. Isso aí é fundamental e a clínica é soberana, né? Tem uma frase médica que fala isso. Não adianta você falar que foi uma jararaca que me picou no pé se os sintomas não provam isso. Né? Ou então foi um bote seco, aí pode ser, mas aí é um bote seco você não vai tratar. Sim, e o seu corpo vai denunciar todo o sistema ali, né? Existe as cobras, assim, de jararaca, né? Ela tem as presas prolongadas e aí ela deixa uma marca típica, né, na pele. Aí eu já vi, aí você me corrige aí, porque isso né, eu acho até que a gente tem uma informação, eu acho válido do teu canal, porque a gente tem informação muito antiga. A gente ainda tem, você pega um manual de sobrevivência hoje, alguma coisa, e você tem essas informações de torniquete, de chupar sangue. Então, assim, o pessoal está reproduzindo informação que está muito velha, não está atualizando. Então, numa dessas eu li que
que a jararaca deixaria uma picada característica e que já a picada da coral seria diferente. Então, na teoria isso funciona muito bem, na prática não. Porque às vezes a cobra dá um bote em diagonal, às vezes não pega as duas presas, pega só uma, é de raspão. Então, é lindo na teoria você ver isso no livro, mas vai ver isso na pele do paciente, você não vê. E outra coisa que acontece é que tem um edema, um inchaço imediato na hora. E às vezes essa marca ela fica obscura. Às vezes você não sabe nem exatamente qual foi o lugar da picada. Você vê que está meio inchado ali, mas o médico não tem certeza exatamente aonde teve a penetração da presa. Tá? Então, infelizmente, isso não ajuda. Dos casos que eu vi, pouquíssimos casos tem o que a gente chama dessas marcas de livro. No livro é legal, mas na vida real não é tão fácil assim, não. E eu tinha até colocado aqui uma pergunta dentro do nosso roteiro de perguntas aqui, Cláudio, que é a questão da formação da cabeça, aquela questão triangular e tal. Acho que não tem muito sentido perguntar, ou você acha interessante abordar esse assunto aí, porque já está desconstruída essa pergunta, né? Essa cabeça triangular é um mito muito antigo. A gente vive muito de mito até hoje. Muitas informações que a gente tem hoje são mitos, infelizmente. Né? A gente tem que acabar com essa coisa do mito. Então, não tenta identificar a cobra se você não sabe. Ou então faz um curso, se prepara para isso, mas não vai por essas crendices, não, que normalmente não dá certo isso. É isso aí. Eu parto do pressuposto de que mito não todas dá, né? elas são venenosas, então eu mantenho distância de todas. É isso aí. Agora, Cláudio, a gente recebeu aqui uma participação de um amigo nosso, né? Não vou nem dizer ouvinte, ele é parceiro aqui do Na Trilha, ele também é um natrilheiro, ele grava com a gente aqui. E é um dos caras que ele trabalha com guiada de grupos, tá sempre no mato, e eu pedi uma contribuição dele, ele mandou a mensagem aqui lá de Minas Gerais, é o Luiz Gadeto, da empresa Varamato. Vamos ouvir aqui. Fala pessoal do Na Trilha, beleza? Eu tenho uma dúvida. Há mais de 8 anos, digamos assim, eu estou em trilhas, no mínimo 2 vezes por mês, mínimo. Trilhas aqui da região sudeste. E eu não tenho o costume de utilizar perneiras, porque são desconfortáveis, esquentam muito. E durante todo esse tempo eu tive poucos contatos com serpentes. Já tive 2 ou 3 ocasiões que eu quase fui picado, mas não fui. Fica a dúvida. Na verdade, eu gostaria de saber a opinião, né? O que o convidado acha sobre essa questão de usar ou não usar perneiras em trilhas. Essa resposta me parece quase que óbvia, né? E aí? EPI é uma coisa que pode até ser desconfortável. Usar bota de cano longo, usar perneira, mas é extremamente necessário, né? Já não tem equipamento, né, de proteção. Equipamento de proteção individual é fundamental. Né? Então, não dá para a gente fazer uma trilha, e vocês sabem disso muito melhor do que eu, como se estivesse passeando no seu supermercado favorito, e de havaiana, de chinelo de dedo, e de bermuda. Não é assim que a gente age no mato. Por sorte, ele não teve nenhum acidente, tá? Mas não vale a pena. O aparente desconforto que ele está falando pode fazer com que ele perca a perna. E aí vai ser muito pior. Não dá, né? E você trouxe aí essa situação, e era algo que eu ia falar um pouco mais atrás, mas uma prática que eu tenho quando eu estou com amigos e fazendo um ambiente de escalada mais seguro, né, Redi? Quando a gente está em um ambiente mais controlado e que a gente tem um conhecimento mais profundo de como que são aqueles momentos, né? Ou seja, um local que todo mundo já conhece, né? E que os riscos de acidentes ali são minimizados porque todo mundo já conhece cada pedacinho ali. Mas que não é um ambiente totalmente controlado, porque a gente está falando de ambiente inóspito ou ambiente de montanha ou atividade de aventura, né? Então, nunca é zerado esse risco. Mas, quando nós estamos nesse local em que tem essa possibilidade, escalamos, descemos, vamos subir de novo e tal, chegou o momento aqui da descontração, estamos tranquilos e tal. Uma coisa que eu busco muito fazer, e eu acho que o Redi já viu fazendo isso, e o Redi também é um cara que também pratica isso, que é treinar procedimentos,
né? Que é animar o povo que está ali a treinar um autorresgate, treinar um procedimento de nó, de segurança, né? Porque, tô no meio da trilha, tô fazendo lá uma escalada, perdi um equipamento fundamental que é um freio, por exemplo, perdi um mosquetão. O que eu posso fazer para minimizar os problemas e diminuir um risco de acidente? Então, é algo que eu costumo falar também muito, treine o difícil, né? Treine o difícil em situação de facilidade, porque aí quando vier a dificuldade, você vai ter facilidade para sair dela, porque vai ser algo instintivo. É algo que eu falo muito isso, que eu bato muito nisso, então, até mesmo nesses ambientes, né? Que, não sei se você já teve contato com escalada também, ô Cláudio? Sim, e dou treinamento para trilheiros há mais de 10 anos. Então, beleza. Então, quando a gente está escalando em ambiente de esportiva, que é coisa pequena e tal, e às vezes existem pontos que são fáceis, né? Que a gente leva um amigo para escalar e tal. Já aconteceu comigo várias vezes, eu começar a escalar com a pessoa e passando por pontos e lances que são tranquilos, né? O início da escalada, e aí eu percebo que eu tô sem equipamento, eu travo. Falei, não, vou descer. Não, mas passa ali, vai. Não, eu não consigo, já é meu já. E é um procedimento interno que eu tenho eu não escalo sem capacete. Então, e isso não é uma unanimidade entre os escaladores, né, Regi? Tem muita gente que vai escalar, não, aqui tá tranquilo, não precisa de capacete, não. É o ida até o quarteirão ali, sem o cinto de segurança, escalador, né? Escalador, ciclista, tem de tudo, né? Que parece que o capacete incomoda muito. É desconfortável, etc e tal. Então, é muito nessa linha, o Cláudio, de você optar pela segurança ou optar pelo conforto, né? Então, não existe um meio termo ali, né? Então, você precisa assumir a responsabilidade ou assumir o risco. Você falou também, né? A pergunta veio de alguém que trabalha e leva grupos, é um guia. Sim. Lembre que o guia tem uma responsabilidade dobrada ou triplicada, porque não é só ele tem um grupo, né? Então, ele tem que exigir esses protocolos de segurança, o uso de EPI para o grupo inteiro, né? Quando a gente fez o curso, a gente pensou também nisso, né? Por isso que o curso tem até um certificado, até para o guia poder apresentar, olha, eu estou oferecendo aqui o meu serviço de guia, mas eu sou um guia certificado. Sobre animais peçonhentos, eu tenho aqui um curso, eu tenho uma certificação, e exigir que as pessoas cumpram isso, né? Porque ele é muito responsável. Então a gente não pensa só no trilheiro, mas também no profissional de meio ambiente também, o pessoal que trabalha na defesa civil, o pessoal que trabalha com guarda florestal, os meus amigos de dos parques nacionais, que tem muita gente trabalhando, muita gente boa trabalhando lá. Então a gente pensou em todo esse público para que a gente possa orientar todo mundo. E o grande segredo é isso, né? É informação. Se todo mundo, no seu nível, desde do trilheiro até o médico, tiver todo mundo informado, a gente vai reduzir bastante esses acidentes, não só em número, como em gravidade. E a função, pelo menos o objetivo nossa meta aqui é levar essa informação, né? Então, tá muito alinhado com a nossa ideia aqui, tá, Cláudia? É de levar essa informação mesmo. E aí, falando ainda do Gadeto, ele não é só responsável, mas ele também é estratégico para aquele grupo, né? Então imagina, o guia responsável, o camarada que tá à frente ali, numa batalha, perdeu o general. Eu sempre me preocupo com isso, da pessoa que está guiando sofrer um acidente, né? Como é que fica o resto? Exato. Como é que é? Eu sempre falo para a Luísa que ela precisa guiar também, porque numa situação que eu estou complicado, que eu não posso guiar, ela tem que guiar, né? Sim. E o que prova, reforçando o que vocês estão falando, o que prova que o treinamento não é só para o guia. Porque se é o guia que é acidentado, os outros têm que saber o que fazer. E não é na hora, depois do acidente, que o guia vai passar essa informação. Ou seja, antes, por isso que eu falo que o planejamento é prévio. Antes de sair para a atividade, todo mundo tem que estar treinado. Porque a gente não sabe quem vai ser. Aí entra uma discussão que aí o camarada fala, não, mas se eu ficar passando essas informações eu vou assustar o cliente, ele não vai... É uma outra conversa e eu acho uma bobagem esse tipo de pensamento e é uma pequenez. Mal sabendo que o cliente que está ouvindo, né, ou você que pratica isso, e você fica com medo disso, cara, vá tranquilo, porque se o cara sabe disso...
grandes chances dele ter ali uma informação caso aconteça algum acidente. E maiores as chances de não acontecer um acidente. Exato. Exatamente. E aí eu ficaria preocupado se depois eu sofro um acidente e o meu guia fala assim, não, eu sabia que podia acontecer, mas eu preferi não te falar nada para não te assustar. Cara, não sei nem o que eu faço com uma criatura dessa. Não, essa corda tá puída aqui, mas eu não quis te alarmar, não. Eu sabia que né? a corda tava puída, que podia arrebentar, mas eu preferi que você Mas não eu achei entrasse que em dava, pânico. né? Pois é. Agora, o Cláudio, eu queria, assim, a intenção nossa aqui, trazer você, é trazer parte desse mundaréu de informações que você trouxe aqui, né, parte do mundaréu que é de informações e foi o que você conversou com a gente aqui. Mas a cobra, ela tem o seu papel ambiental, né, e digamos assim, ecológico. E eu queria que você trouxesse aqui uma fala, né, um ponto explicando essa importância da cobra para o meio ambiente, para o ecossistema em que ela atua, porque a gente não pode sair demonizando os animais, sejam eles quais forem, né? Na década de tantos lá, que teve a demonização do gato preto, começaram a matar gato preto e veio a peste, né? Que foi justamente pelos ratos, né? Que não tinha o predador ali e pronto. Então, para que isso não aconteça, né? Com relação às cobras, diz pra gente, ou coloca pra gente aqui, essa importância fundamental que a cobra tem no ecossistema, Cláudio, por favor. Então, a maior parte das cobras que a gente está falando, e a maior parte das venenosas, elas se alimentam de roedores. Então elas fazem um controle de roedores muito bom. Tem trabalhos feitos que se por alguma coisa que a gente estalasse o dedo aqui, todas as cobras do mundo desaparecessem. Porque eu vejo muita gente falar assim, pô, pra que tem cobra, né? Só causa problema, a gente podia acabar com todas elas. Tem dados que dizem que se a gente acabasse com todas as cobras de um dia para a noite, a gente morreria de fome. Sabe por quê, né? Porque os ratos acabariam com as nossas plantações. E o mundo morreria de fome, porque todas as plantações acabariam. A gente tem dados, no canal eu falo isso, estatisticamente, sabendo que os ratos reproduzem muito, né? Estatisticamente, se você mata uma cobra, em 10 anos, ela deixa de comer quase que 1 milhão de camundongos, de ratos. Porque efetivamente não é o que ela come, mas ela come uma fêmea que teria tantos filhotes, e cada filhote teria uma outra geração, e se você botar isso numa regra matemática, uma cobra pode acabar com 1 milhão de futuros ratos em 10 anos. Imagina os outros. Isso para falar na importância ambiental da cobra. Agora, eu queria falar uma coisa que as pessoas até têm um pouco mais de consciência quando a gente fala isso. O ambiente está sendo meio deixado de lado ultimamente, infelizmente, mas tem algumas coisas muito importantes. Queria lembrar 2 coisas para vocês. Primeiro, o remédio para picada de cobra, que é o soro, ele é feito com o veneno da cobra. Se eu mato a cobra, eu não tenho veneno para produzir soro, tá? E a segunda coisa, eu acho que muitos de vocês, ou se não vocês mesmos, ou familiares e amigos, têm uma das doenças que o Brasil mais tem, que é a hipertensão. Eu não sei se vocês sabem, mas o remédio para hipertensão é feito com veneno de jararaca. Então, e a gente tem mais coisas. Por exemplo, o veneno de cascavel faz cola cirúrgica. E estão se descobrindo venenos que podem ser a cura do câncer no futuro. Olha aí. Ou seja, você sabe o que a gente conhece sobre veneno de cobra? Quase nada. Tem tanta coisa pra gente aplicar o veneno de cobra na indústria farmacêutica. É um produto que não pode ser sintetizado, né? É complicado de você fazer o veneno, porque você tem que pegar o veneno, retirar o veneno da cobra, inocular no cavalo, retirar, não é isso? Isso. Ou seja, ela dá a doença, mas ela também dá a cura. Então a gente tem que preservar cobras e qualquer outro animal. E, gente, a gente que está convivendo na natureza, se a gente que está lá na trilha, convivendo na natureza, não respeitar, quem é que vai respeitar? Então tira aquela ideia que a cobra é um vilão, é uma criação do demônio, porque isso é uma coisa que a gente aprendeu lá atrás e infelizmente nossos filhos e netos estão aprendendo até hoje. E eu, só a título de exemplo, eu vi um vídeo que uma residência, e aí o que estava infestado de ratos, o camarada ele abriu um buraco, já viu, Cláudio, nesse vídeo? Ele abriu um buraco na parede e colocou uma serpente lá. E aí ele colocou a serpente, e acho que parecia um gesso ou uma madeira, enfim.
Ele colocou a cobra ali e, cara, botou um balde embaixo. E aí começou a pular um monte de rato. Já viu esse vídeo, Cláudio? Não vi. Eu vou ver se eu encontro depois e mostro pra vocês, porque foi muito, muito engraçado, assim. Engraçado e trágico ao mesmo tempo, né? O cara colocou e tirou 2 baldes cheios de rato. Ele colocou uma cobra ali dentro ali, e aí começaram a pular os ratos, daqui a pouco aparece a cobra de volta, voltando. Ó, aqui não tem mais nada, não. Então, quer dizer, não é esse monstro, né, que você pintou na sua cabeça. Eu saio daqui hoje com uma tranquilidade, né? Acho que não vou procurar uma cobra aí, pô, vem cá, agora eu tô informado. Mas não. Não é esse monstro todo, acho que o final é esse. E eu queria lembrar que 90% das espécies de cobra não tem veneno. A gente está falando das exceções, tá? A regra geral é você encontrar uma cobra que come um sapinho, um lagartinho, a cobra que come lesma, come caracol, come peixinho. Essa é a regra. Algumas poucas podem causar acidente ofídico. Tá, e em se tratando de acho que eu esqueci de falar aqui, atendimento hospitalar, Cláudio, você falou que todos os hospitais públicos não, todos os soros, né, todos os remédios, né, que são para tratamento de veneno, estão em hospitais públicos. Agora, todos os hospitais públicos, eles têm isso aí? Como é que eu identifico isso? Existe uma relação online? Existe. Você pode entrar na internet, tem a lista de polos no Ministério da Saúde, no Instituto Vital Brasil, que tem os estados e quais são os municípios que tem. Como eu falei, não basta ter o soro, tem que ter uma UTI no hospital e tem que ter uma equipe médica treinada, né? Não adianta a gente botar soro em todo lugar, porque não adianta ter o soro se você não sabe usar. Tá, e aí é interessante dar uma ligada para o hospital antes para saber se tem soro ou... Isso, também é bom. Porque o soro também tem um prazo de validade, não é isso? Tem que guardar refrigerado. 3 anos. Ele tem que estar em geladeira por 3 anos, né? Então o Ministério da Saúde, através daquelas notificações que a gente falou lá no início, ele faz essa distribuição, faz esse controle. Quando perde a validade, ele recolhe, coloca um lote novo ali para sempre ter. Mas lembra o seguinte, às vezes numa atividade de trilha, vão 20, 30 pessoas para um lugar que eles não estão esperando e estão se colocando em risco. Então às vezes é interessante você ligar para o hospital e falar, olha, até informar, olha, eu estou com um grupo aqui de grande que vai fazer essa caminhada, vai fazer essa montanha, e aí vocês estariam preparados para ter, se tiver 1 ou 2 ou 3 acidentes, vocês estariam preparados? Não, no momento estamos sem soro, só tem para 1, e aí você já começa a se orientar. De novo, caímos na palavra planejamento. Na verdade, né, se a gente for sintetizar, a gente está em 2 palavras, né? É informação e planejamento. Tendo isso aí, a gente tá bem. Verdade. Redi, mais alguma coisa? Rapaz, eu tenho perguntas para virar à noite aí. Né? Então, eu acho que a gente pode ir para um outro programa, né? Uma segunda parte. Aí. Eu estou à disposição, eu adoro bater papo. Queria falar agora, no canal lá do YouTube, do Papo de Cobra, tem mais de 300 vídeos falando sobre cobra. Se você botar para assistir, acho que dá umas 8, 9 horas de vídeo direto lá. Vamos falar aqui do Papo de Cobra no YouTube. Eu vou lá no canal, porque eu sempre acompanho no Instagram. Eu dei uma olhada lá e tem uma coisa interessante lá que eu vi, que eu achei muito bacana. Quais as cobras que tem no Espírito Santo? Quais as cobras que tem no Maranhão, que tem no Ceará? Eu não sei se tem de todos os estados, mas eu vi que tem de muitos estados. De todos os estados? De todos os estados tem. Mas cuidado com isso, às vezes o pessoal reclama. Veja bem, tem cobra que tem estado que tem 50, 60 espécies de cobra. Não dá para falar de todas. Eu pego as principais e comento as principais. Tem muita gente que fala assim, você não falou no Espírito Santo, aí vem não sei o quê. Sempre tem, claro, não dá para falar de tudo. Mas o ponto aqui é mostrar a variedade de temas que existe ali. E tem muita coisa bacana, né? E eu até fiz a brincadeira aqui com relação à sogra, que eu acho que eu vi alguma coisa lá também. Lá vem você tá querendo arrumar problema. Não, mas assim, eu recomendo aqui e faço votos que você, ouvinte que está assistindo a gente, e você, espectador que está ouvindo a gente, possa ir lá conhecer o trabalho do Cláudio, vai lá nas mídias sociais dele, Papo de Cobra, e vai na última postagem que ele fez e coloca, Cláudio, eu conheci vocês,
lá na trilha. Tenho certeza que vai ser bacana para ele. E conheça também o curso, né, o Cláudio? Fala aí do curso de novo. Debaixo de cada vídeo desses tem um link para o curso, que até parece que o curso tem uma parceria com vocês, porque é o Tem Cobra na Trilha. Pois é, aí ó, tem um merchan subjetivo aí. Né, então, e como eu falei, é um curso de... Agora está com 5 horas, mas a gente está botando sempre material novo, daqui a pouco vai ter mais do que isso, e aí a pessoa compra o curso. Eu quis fazer um curso que fosse acessível para todo mundo, então é um valor bem baixo, é menos que o valor de um sanduíche por mês. Você pode parcelar isso, você pode pagar em cartão de crédito, em boleto, em Pix, em o que você quiser, vale transporte, o que você quiser. Tem um monte de coisa lá. E tem um certificado para o pessoal que realmente está precisando disso, né? E o pessoal que não faz trilha, mas se interessa pelo assunto, o canal tem muitos vídeos. A gente tem muita gente que assiste de outros países, tem gente que assistindo do Uruguai, da Europa, então tem vídeos falando sobre serpentes de outros países também, não é só no Brasil, a maioria é do Brasil, mas a gente fala de algumas coisas também, curiosidades e tudo. Nós temos vários ouvintes que são de fora do Brasil, né, o Cláudio, e você envia esses certificados para fora também, ou esse certificado é digital? Sim, não, o sistema é digital e vai tudo para todo lugar. Ele é todo automático, o sistema é uma plataforma que eu sei se você assistiu, quando você assistiu, se você tiver dúvida, você bota lá no curso, te responde dentro do curso. Olha aí. Então, ele é todo interativo, tem muito material em PDF, a própria lista de polos tem dentro do curso também, e se não tiver aula que você queira, você bota um comentário lá, faltou falar sobre não sei o que, a gente faz um outro vídeo e coloca dentro do curso. Esse curso é totalmente interativo, vocês fazem o curso, porque, como eu falei, eu tenho 20, quase 30 anos de experiência nisso, e dei aula para muito trilheiro. Então, o curso foi feito a partir do pedido dos trilheiros e das dúvidas dos trilheiros. Né? A gente pegou as principais. E você participa de seminários também, presenciais, com vídeo, palestra? Também. Né? Então... A gente parou na pandemia, né? Mas a gente aceita convite, vai para todo canto. Agora a gente teve a jornada de montanhismo que a gente fez aqui no estado do Rio. Foi uma galera, a gente deu um mini curso lá de 5 horas para a galera. Né, foi muito bom, encontrei gente do Brasil todo. Eu tenho encontrado o Gadeto por lá, Gadeto acho que estava na jornada O Gadeto conhece o Cláudio, ele falou. Eu não sei se o Cláudio conhece ele, mas... Não, acho que não, mas era muita gente lá, sim, então... Sim. Foi um aprendizado. Gadeto não é tão importante assim também, né? Vamos falar a verdade. Um beijo, Gadeto. Mas olha só, ô Cláudio, eu quero agradecer de verdade a sua disponibilidade de estar com a gente aqui, a sua paciência com a gente aqui também, mas eu julgo muito importante e relevante trazer esse conteúdo pra gente que está em contato com a trilha, né? Está em contato com um ambiente que é das serpentes e a gente que é o bicho do mato ali, né? A gente que é o estranho nesse universo. Então, eu queria que você deixasse aqui os seus contatos, você, ouvinte, você... telespectador, né, que tá assistindo a gente pelo YouTube também. Você que é vidente, tá assistindo o vídeo. Tá bom, você que tá assistindo a gente pelo vídeo aqui e você perdeu a dica que o Cláudio falou que ia dar no final, ele tá em algum lugar no meio ali, vai ouvir o programa inteiro, que você vai achar a dica ali que ele deu pra gente, que tá atuando direto com montanha, com floresta, com trilha, com hike, enfim. E, Cláudio, obrigado, cara, mais uma vez pela sua participação. Conta aí pra gente como é que foi participado na trilha, você que já tem participações em tantos podcasts por aí, né? E aproveite e deixa aí o seu recado final, o seu abraço, enfim, e as suas considerações finais. Eu queria agradecer muito o convite, vocês são extremamente simpáticos, acho que foi um papo que fluiu muito, mas eu queria reforçar que talvez vocês mesmos não tenham consciência disso. Pode ser que esse podcast, esse episódio, salve a vida de uma pessoa mais à frente. Porque a pessoa ouviu alguma coisa aqui, ou se alertou para alguma coisa aqui que ela não sabia, e talvez isso faça diferença. Eu costumo dizer que às vezes um treinamento, às vezes uma conversa de bar, que você toca no assunto, a gente não sabe a dimensão que isso pode tomar. E acreditem, vocês podem, a gente talvez nunca saiba disso, mas vocês podem ter hoje salvado uma futura vida, ou um acidente de alguém, ou que uma cobra tenha sido morta,
de forma desnecessária. Então, eu queria agradecer muito a oportunidade, falar que eu estou à disposição para bater vários papos com vocês, em qualquer outra área, e eu sou muito figurinha fácil. Chamou, eu vou para qualquer lugar, é um assunto que eu adoro. E eu trabalho com isso há 30 anos, e vou contar uma coisa aqui só para nós dois, para vocês dois aqui, por favor, não espalhem isso para outras pessoas, é só eu e vocês dois. Eu trabalho com uma coisa que eu sou apaixonado, né? Então, eles me pagam para fazer uma coisa que eu faria de graça com o maior prazer. Não conta para ninguém, não. Mas vocês não precisam saber disso. Ninguém precisa saber disso. Não, gente... Infelizmente, tem boleto que chega em casa e eu sou obrigado a pagar, tá? Mas se não fosse isso, cara, e eu adoro bater papo. Então, se quiser que a gente continue essa conversa mais à frente, aqui ou em outro canal, vai ser um prazer. Eu queria agradecer muito essa noite por vocês terem me chamado e ter tido essa conversa muito, muito proveitosa. E eu destaco de novo aqui a acessibilidade do Cláudio, né? Mandei e-mail para ele de noite, assim, já de madrugada ele respondeu logo, não sei se foi de madrugada, mas em menos de 6 horas ele respondeu. Mais rápido que o acidente ofídico. Mais rápido que o acidente ofídico. Respondeu rapidamente, se colocando à disposição ali. A gente marcou a gravação e aí a gente teve um problema aqui, não rolou. Fiquei, meu Deus, o cara o cara é youtuber famoso e vai... Famoso nada. Mas e aí a gente ficou naquela questão, poxa, o Cláudio, a gente marcou com ele, desmarcou e tal, e eu falei, e aí, vamos de novo e tal, esse dia eu não posso. Falei, ai meu Deus, o cara já não quer mais gravar com a gente, mas... eu viajei, cara, eu tava no Mato Grosso semana passada. Pois é. E tanto é que nem teve vídeo no canal semana passada porque eu tava fora, mas essa semana tem de novo, todo sábado tem vídeo novo, às 7 horas da noite, né? Sábado passado a gente falhou, eu tava fora, mas a gente tem vídeo, então... falando, pessoal, vai lá, Papo de Cobra no YouTube, no Twitter a gente bota muito papo, e o Instagram isso que vocês já conhecem. Isso é verdade. Então, você que está ouvindo, assistindo a gente aqui, eu reforço isso, por favor, vai lá no canal do Cláudio, se inscreve no canal dele, é uma maneira de você contribuir para que ele possa monetizar e continuar trazendo mais informações pra gente. Isso é algo que precisa ser falado, né, que muita gente acha, eu tenho que dar dinheiro e não sei o quê. Tudo bem, você não está em condições agora de dar uma contribuição financeira, tirar algo do seu bolso e tudo bem também. Vai lá, inscreve, curte, faz um comentário, dá um feedback. Isso não custa nada. Você tem financiamento, Cláudio? Você tem algum apoio, alguma coisa assim? Não, a gente não tem patrocínio. O que o YouTube dá pra gente é o tal do Valeu. Você pode clicar lá e você pode fazer uma doação de até R$2 lá. E muita gente fala assim, cara, eu não vou doar R$2, porque R$2 né? É nada. Mas a gente tem mais de 70 mil inscritos. Se você doar 50 centavos, imagine que 70 mil doem 50 centavos. Pois é, aí, ó. Já viabiliza o canal pra gente, viabiliza vídeo. A gente vai fazer vídeos agora de fora do Brasil, né? Eu tive agora na Costa Rica, a gente tá gravando um Serpentário na Costa Rica e a gente vai ter mais novidades mais pra frente. E a gente quer viajar mais, a gente quer ir para a Argentina, quer ir para o Uruguai, quer rodar no Brasil aqui, mas aí a gente precisava ter, no mínimo, até por sinal, vou até falar aqui, fazer o jabazinho aqui, se alguém quiser patrocinar o canal, o pessoal do meio ambiente aí, pessoal que faz trilha, tem equipamento para trilha, montanhismo, tudo, quiser patrocinar o canal, por favor, ajuda a gente aí, porque tem 70 mil pessoas interessadas em trilha que estão acompanhando a gente. Então, botar o teu produto lá... Eu tenho certeza que depois desse programa a gente vai alavancar a venda de perneira. Né? Isso então, assim, alô, você que fabrica perneira, né? Já fica de olho aí. Patrocinar lá o canal Papo de Cobra e patrocina na trilha também, a gente também tá aceitando. E é isso. Então, obrigado mais uma vez, Cláudio. Passa de novo aí. De novo não, né? Tudo é Papo de Cobra. É fácil, é tudo Papo de Cobra. É tudo Papo de Cobra. E o Cláudio vai estar lá. No Google você vai achar tudo. É verdade. E o Twitter, Instagram, Google, tudo lá vai estar disponível. Então, eu quero agradecer você, ouvinte, que está acompanhando a gente aqui até agora, você que está ouvindo, assistindo. E eu gosto, Cláudio, que eu tenho que eu gosto quando a gente termina um programa, e pelo menos isso acontece comigo, o melhor feedback que a gente recebe é: olha, eu ouvi o programa, mas eu não deletei, eu não apaguei, porque eu quero ouvir de novo, depois com mais calma. É sinal que tem informação. E eu tenho certeza que esse vai ser um desses episódios, hein, Redi? Com certeza. Eu aprendi muita coisa, né? Sim,
Achei muita informação nova. É isso aí. Então aproveita e deixa o seu tchau, então. Então, tchau. Obrigado, Tchau. ouvintes. Valeu. Cláudio, obrigado por você ter vindo aí. E a gente chegar em casa, eu já vou começar a seguir o YouTube. E lá, como eu falei, Instagram, eu já tô seguindo. É o que eu acabei de falar com o Renan. Muita informação, assim, pertinente, legal. E a gente, às vezes é um choque a gente perceber que a informação que a gente tem que achava que estava certa e tudo está desatualizada, não funciona. Foi feita em cima de mito, de um monte de crendice. Isso aí. E que não cabe mais, né? Sim. É verdade. E deixa o convite aí, Cláudio, para você voltar outras vezes para conversar com a gente aqui, levar mais informações e certeza que vai ter mais dúvidas dos ouvintes aí, tá bom? Então, eu quero agradecer você, ouvinte, novamente, né? Vai lá no nosso canal, na Trilha PC, em tudo quanto é mídia, no Instagram, no YouTube, no Facebook ainda, no TikTok. Não, no TikTok a gente não tá, não. Mas a gente... TikTok enfim, não. Eu não vou participar disso, não. Pois é. Então, em tudo quanto é rede, né? No PicPay, principalmente, também vai lá, colabora com a gente está disponível aí para receber o seu apoio. E é isso, né? Eu espero que você tenha se informado bastante. Então, até a próxima. Um grande beijo. Valeu, Cláudio. Tchau! Falou, até a próxima.